Boa noite, nossa saudação a todos vocês que têm acompanhado o programa Igreja.com aqui pelos nossos canais e sempre também disponíveis depois no site da Diocese e nas nossas redes sociais. Hoje, dia 25 de outubro, como já estamos nos acostumando com a presença do nosso bispo, Dom Milton, aqui conosco. Mais uma vez, Dom Milton, sempre agradecendo a sua presença. Hoje nós gostaríamos de pedir para o senhor prestar alguns esclarecimentos sobre esses tempos que a gente tem vivido. Muita gente, vivendo as questões do dia a dia, as dificuldades, o jeito que o governo age com a população, e a gente sempre aí vivendo uma ansiedade dos tempos contemporâneos. O Evangelho de hoje, aliás, vem bem a propósito, quando Jesus até chama as pessoas de falsas, de hipócritas, porque com tanta, nós diríamos hoje, com tanta tecnologia que se enxergam, galáxias distantes, mas a pessoa não aprende a viver o dia a dia, o hoje. Vive, às vezes, sofrendo com o passado e nessa ansiedade pelo que vai vir, com medos, inclusive. Nossa boa noite. Boa noite, Lombardi. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Esse tema é um tema bastante apropriado. A necessidade de nós reconhecermos os sinais dos tempos, mas ao aproveitar o tempo é sempre um dom que Deus concede. O tempo é valioso para nós, Nós não podemos desprezar o tempo. Cada tempo tem as suas características, Hoje se fala, por exemplo, da mudança de época. Não é apenas uma época de mudança, mas é uma mudança epocal. Isso significa que instituições, valores, critérios estão numa profunda mutação, estão sofrendo uma profunda mudança. E isso certamente gera ansiedade, porque aquilo que até então parecia algo seguro, algo admitido, havia uma admissão comum, hoje é colocado em risco, é colocado em xeque. Parece que as coisas não são tão tranquilas como há um tempo atrás. Tudo isso acaba gerando ansiedade. O nosso mundo é um mundo em constante transformação. Então, a gente pode ver, por exemplo, o quanto isso se tornou real com a mídia, com as mídias. Ao mesmo tempo que ela aproxima as pessoas, ao mesmo tempo ela é um elemento que transforma, que nos obriga a repensar algumas atitudes, alguns gestos, alguns valores, e convenhamos entre nós, nem sempre de maneira positiva, muitas vezes tirando o alicerce moral das coisas em si. Geralmente, Dom Milton, as pessoas, elas vivendo essa ansiedade por aquilo que há de vir, e nesse sistema que a gente tem hoje do poder econômico, do capitalismo, que transforma as pessoas assim em consumidoras, a pessoa está sempre pensando no amanhã e querendo se satisfazer com os prazeres, com os bens terrenos, e chega a esquecer o sentido da vida. Com certeza. Fruto desse momento que nós estamos vivendo. Momentos de profundas mudanças, profundas e rápidas mudanças, que acabam criando ansiedade, o que vem pela frente. Como é que eu vou enfrentar o mundo de hoje? No sínodo que ocorreu o ano passado a respeito da juventude, foi feita uma grande sondagem, uma grande enquete no mundo todo, perguntar aos jovens o que mais preocupa os jovens. E a resposta, uma das respostas mais constantes foi essa. O que nos preocupa, o que preocupa os jovens
qual será o companheiro que ele vai encontrar para poder partilhar a sua vida, né? E a respeito do trabalho, como é que ele vai poder manter-se, como é que ele vai poder garantir aquilo que é básico, essencial para a sua vida, né? Então veja, família, trabalho, são questões que hoje estão na pauta, né? Num Brasil que tem 13 milhões de desempregados, onde grande parte das pessoas são obrigadas a fazer um bico aqui, um bico ali, não há mais uma segurança para o trabalhador, tudo isso gera muita ansiedade, muito mal-estar, né? Então, nessa realidade, né, como é que nós podemos, qual é o critério, né, para que nós possamos enfrentar essa realidade? Qual que é o meio que a gente tem, né? Bem, eu penso que o critério para que nós possamos enfrentar esta realidade é o critério da verdade e da solidariedade. Não há, por maiores que sejam as mudanças, se elas prescindem de verdade, elas não são duradouras, elas são passageiras, elas são frágeis, né? Então, um critério para que a gente possa enfrentar esta forte mudança é o critério da verdade, né? O que é a verdade, né? É a pergunta que Pilatos fez a Jesus no pretório. Só que Pilatos não esperou que Jesus respondesse, né? O que é a verdade? A verdade é o bem das pessoas, né? O que é verdade? Aquilo que faz as pessoas felizes, de fato, que não seja uma máscara de felicidade, que não seja uma maquiagem de felicidade. E o outro critério é a solidariedade, né? O Papa Francisco tem falado constantemente do mundo do descartável. A gente hoje vive um mundo onde tudo se descarta, inclusive as pessoas, a vida humana, não é? Então o Papa diz que é preciso que nós fomentemos uma cultura de solidariedade, que a gente seja capaz de sofrer com aqueles que sofrem, de ser sensível à dor do outro, de procurar aliviar o sofrimento alheio, né? Só assim é que nós podemos fazer frente a essa realidade. Mas a essas pessoas que vivem essa ansiedade pelo amanhã e às vezes também sofrem com o passado, a igreja sempre recomenda, santos já recomendaram isso, que a gente precisa aprender a viver o hoje, com certeza, o tempo presente. O São João Paulo II, na carta no início do novo milênio, ele diz viver o presente com paixão, né? A melhor maneira de nós repararmos o passado é vivermos bem o presente. Como é que nós podemos reparar os nossos erros, os nossos enganos, os nossos equívocos, aquilo que fizemos no passado? Viver bem o hoje. Eu não saberia dizer, mas alguém já disse, viver o hoje como se fosse o último. Como o último, os padres antigos diziam, né? E como é que nós podemos garantir um futuro melhor? Vivendo bem agora, né? Quer dizer, o hoje, como diz o termo, é o presente, é um presente, né? O nosso hoje é um presente que nos permite reparar o passado e, ao mesmo tempo, prevenir o futuro, garantir um futuro melhor. E a igreja nos pede que a gente aprenda a santificar o tempo. Santificar o tempo. O tempo é um dom precioso, né? Nós não podemos desperdiçar o tempo, nós temos que saber usar o tempo, fazer do tempo um instrumento que de fato gere felicidade e, ao mesmo tempo, crie solidariedade. Mais uma vez, estamos terminando esse programa, hoje é sexta-feira, e nós estaremos de volta às 18h50 com o programa Igreja.com, a partir de segunda-feira próxima. Nosso muito obrigado, nosso boa noite, Dom Milton, nosso agradecimento, e fique agora com o telejornal Lombardes News.